Queria te dizer que esse vídeo pode mudar a sua percepção sobre a criação de conteúdo. Você já ouviu falar em conteúdos evergreen? O conteúdo evergreen é aquele conteúdo que nunca morre. Passa um tempo e ele continua sempre relevante. Ele é um conteúdo que, ao invés de ser esquecido e descartado, ele pode ser reaproveitado, remodelado para um novo vídeo. Eu acho que um dos principais problemas para quem precisa criar conteúdos é esse dinamismo, onde a gente precisa sempre estar atualizado das novas trends, das novas tendências. E se a gente precisa produzir conteúdos em larga escala, porque a gente sabe que produzir conteúdo às vezes vai mudar nosso jogo aqui no digital, acaba se tornando um pouco insustentável e aí a gente acaba abandonando a criação de conteúdo. Então, se você tem pouco recurso ou se você não tem uma equipe, às vezes você tá se desdobrando em várias para poder gravar, escrever roteiro e editar e também fazer todas as outras partes aí que o teu negócio exige, muitas vezes isso se torna insalubre. É muito complicado, é muito difícil a gente manter a constância. O conteúdo evergreen vem para nos dar uma luz nesse sentido. E aí a gente consegue focar em criar conteúdos que sejam mais relevantes e mais atemporais. E que vai passar o tempo que for, ele ainda vai fazer sentido para o nosso negócio. Seja hoje ou seja daqui 3 anos, esse conteúdo ele vai se manter intacto. E aí o que a gente vai poder fazer é dar uma recauchutada, dar uma repaginada, de repente aprofundar mais aquele conteúdo, aquilo que já foi gravado. Então a gente consegue reaproveitar isso de várias maneiras. Fora que isso ajuda a gente a criar uma percepção de autoridade e credibilidade aqui na internet. E conteúdos evergreen, querendo ou não, também otimizam o tempo de produção, porque a gente pode bolar conteúdos um pouco mais estruturados, com roteiros mais aprofundados. E esse tipo de conteúdo mais atemporal, ele é um conteúdo que não precisa entrar com tanta frequência na rede social. Você não precisa postar conteúdos evergreen todos os dias. E já puxando o gancho, tenho visto muito nas redes sociais a gente falar de conteúdos lo-fi. São aqueles conteúdos menos trabalhados, onde a gente pega a câmera e fala ali naquele formato meio story. São mais leves, são mais autênticos e aparentemente os usuários estão mais adeptos desse tipo de conteúdo. Então pensa, se você juntar um conteúdo evergreen com um conteúdo lo-fi, cara, você tem uma otimização no tempo de produção muito grande. Eu acho que um bom equilíbrio entre esses dois tipos de conteúdo pode ser uma estratégia muito interessante, principalmente se você não demanda de tempo e recurso. E aí você pode me perguntar, tá, Giovana, mas o que isso tem a ver com tráfego pago? E você já deve saber, e se você ainda não sabe, vai saber agora, que o tráfego pago pelo tráfego pago, muitas vezes ele não vai conseguir explorar todo o potencial que o digital tem para oferecer. Porque pensa, quando a gente não faz uma base de conteúdos estratégicos, desses conteúdos que perduram, a gente sempre tem que começar a gastar dinheiro, a iniciar nossas estratégias pensando em alcançar pessoas que estão muito longe do nível de consciência que a gente precisa. Elas estão muito iniciantes na jornada, então é aquele lead, aquele contato, é aquele cliente que vem sempre frio. Ter esses conteúdos evergreen podem te ajudar a ter resultados melhores dentro do teu próprio tráfego pago. Que é como se você estivesse construindo um ativo digital que vai trabalhar para você a longo prazo. E aí, enquanto eu estava montando o roteiro desse vídeo, eu fiquei pensando quais são esses benefícios que o conteúdo evergreen pode trazer para uma estratégia de marketing digital, uma estratégia de vendas, uma estratégia onde a gente vai utilizar o tráfego pago, que no fim é o nosso foco. O ponto número 1 é que ao invés da gente precisar criar novos conteúdos todos os dias enlouquecidamente, para a gente conseguir manter a nossa audiência engajada, a gente consegue reaproveitar esses materiais atemporais, como eu comentei, e que vão continuar relevantes aí, continuar gerando esse valor para as pessoas. O segundo ponto é que, ao longo do tempo, na construção a longo prazo, com os conteúdos evergreen, você vai ter um repertório gigantesco. E esse próprio repertório é o que, no fim, vai acabar aquecendo a sua audiência. Muitas vezes educando mesmo esse público e até mesmo gerando vários leads, vários clientes aí de procedência orgânica, que são os leads dos sonhos. Então, esse conteúdo é que vai fazer esse trabalho de aquecimento para você. O que te faz também acabar ficando menos refém daquela produção intensiva de conteúdos, mas também de tráfego pago. Imagina, é o mundo perfeito, é o mundo ideal. Você construiu uma audiência sólida, você tá com um repertório gigantesco de conteúdos que estão convertendo para você, e aí você consegue focar o seu tráfego e deixar ele mais refinado. E o terceiro ponto, mas não menos importante, é que os conteúdos evergreen, eles podem, na verdade até devem ser utilizados como criativos dentro das campanhas. Claro que a gente vai precisar mudar ali uma abordagem ou outra para ele conseguir encaixar na nossa estratégia, mas a gente consegue modelar esses criativos para cada etapa do funil que a gente precisar. Além de todos os outros pontos que eu já citei, a gente fica com um acervo muito grande de criativos.
E sim, você pode, deve produzir todos os tipos de conteúdo evergreen que você conseguir produzir. Não precisa criar todos eles de uma vez com aquela frequência insana. O objetivo no final, ele vai ser a médio e longo prazo. Então a gente precisa pensar em criar uma biblioteca de conteúdos, uma biblioteca desses conteúdos atemporais. E um conteúdo acabe complementando o outro dentro de um grande quebra-cabeça, sendo trabalhados de forma sempre estratégica dentro aí das suas ações de marketing digital como um todo. Outro ponto que também é interessante, o conteúdo evergreen, ele pode ser feito para diferentes tipos de plataforma, com diferentes tipos de formatos e propostas. Então, se for possível, produza esses conteúdos pensando nas diferentes necessidades da plataforma que você escolher. A forma como as pessoas vão optar por consumir esse conteúdo vão fazer toda a diferença no final. É isso, você tá pensando, então, mas eu vou ter que abandonar as trends. Na verdade, não, você não precisa abandonar. A diferença é que os conteúdos do momento, eles vão continuar dando esses picos de visibilidade, mas eles não podem ser a sua única estratégia. A diferença é que quando você tem essa base sólida dos conteúdos evergreen, você não precisa mais ficar refém dessa necessidade de ficar se adaptando às trends e aos conteúdos do momento. Lógico que se isso fizer sentido, e às vezes é importante a gente ter picos de visualização ali em determinados momentos, então pense no evergreen como uma construção sustentável, uma estratégia de tráfego mais eficiente, as trends para te trazer picos de engajamento e visibilidade. E aí agora a gente tem um problema número 2, que é o Instagram é dinâmico. Como eu vou produzir e inserir esses conteúdos nessa rede social em específico? Então, quando você for pensar em criar calendários de postagens, calendários de conteúdos, ou quando você for pensar ali em conteúdos isolados, tenta mesclar os estilos de conteúdo, porque afinal equilibra tudo. Ninguém aguenta só trend, nenhum perfil vive só de trend, mas também nenhum perfil vive só de conteúdo denso. Não precisa também afogar e sobrecarregar o teu público. A alternativa também é produzir conteúdos no estilo lo-fi. Ele vai simplificar e diminuir o seu tempo de produção, você vai ficar mais produtivo, vai conseguir produzir mais no espaço de tempo muito menor. E sempre pense como seu cliente, como você acha que ele vai achar o que você tá falando, o que você tá postando lá relevante? Como ele vai se sentir, como ele vai reagir quando ele cair no seu perfil através de um anúncio de tráfego pago e se deparar com o tipo de conteúdos que você tá preparando? Então, por isso que é importante você pensar em estratégias que conversem ali com o tráfego pago. E aí, disso tudo, a gente pode concluir que nada é isolado, nem o tráfego orgânico, nem o tráfego pago. Mas pequenas atitudes, pequenas ações, quando você pensa mais intencionalmente ou bola algo mais estratégico, a gente consegue muito mais resultados com o tráfego pago. Porque o tráfego pago, na real, ele é só um meio. E ele só vai espalhar aquilo que você já criou no orgânico. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aqui para ajudar a gente a alavancar esse canal. Aproveita e se inscreve também para acompanhar sempre conteúdos exclusivos sobre tráfego pago, marketing digital e sobre como crescer o seu negócio através da internet.